Um dia, os Pandavas, ainda pré-adolescentes, crianças, estavam jogando bola num lugar meio afastado. E brincando com a bola caiu num poço. Eles tentam pegar e não conseguem. Eis que surge um Brahmane esquisito, uma pessoa que eles nunca tinham visto na vida. Um Brahmane magro, escuro, que vem andando em direção deles e até caçoa, fala: nossa, mas a família é real e não consegue resolver um probleminha desse e tal. E aí ele se oferece para ajudar as crianças. E aí ele diz que vai resolver tudo de aquela situação. Ele joga o anel dele no poço e com um tufo de grama ele pode pegar a bola de volta, desde que os Pandavas prometessem dar um jantar para ele, afinal ele é um Brahmane faminto, errante. Eles falam: ok, o que você pede é pouco, então tire isso pra gente. Aí ele pega aquele tufo e recita um mantra mágico. Então imagine várias graminhas assim. E aí quando ele recita uma graminha, ela pega e ela passa pela bola assim, passa. E aí vem outra graminha e fecha uma bolinha assim. E aí vem outra e fecha, 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 faz uma corrente de grama até a bola. E aí quando já tem grama o suficiente, ele simplesmente puxa a bola de volta do poço. E aí ele pega o arco e flecha do Arjuna, arco e flecha de brinquedo, de criança, e atira aquela flecha, a flecha vai até o poço e traz o anel de volta. E os Pandavas ficam embasbacados, vão falar com o avô deles, o Bhishma, e o avô vem conhecer esse Brahman e o convida a ser professor dos seus netos, os futuros reis. E é assim que o Drona deixa de ser um pobre coitado que não tinha dinheiro para ter uma vaca para se tornar um funcionário ou precessor dos príncipes. E aí a história conta que quando se fala da relação guru-discípulo, o Drona gostava muito, ele tinha um carinho muito especial pelo Arjuna, que se torna o aluno predileto dele. E aí, um dos episódios do porquê que o Arjuna é o preferido dele é a história do pássaro de pano. Ele coloca um pássaro de pano numa árvore e aí ele posiciona cada uma das crianças com o arco e a flecha e eles devem acertar o olho do pássaro de pano. Então ele chama uma criança, chama, por exemplo, Duryodhana, coloca na posição, estica o arco e a flecha e ele com o arco esticado e o Drona pergunta: o que que você está vendo? Aí ele fala: a árvore, tem o galho, o céu. Aí o Drona fala: não, 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 não. Pega, tira o arco e a flecha, não deixa a criança atirar. Põe lá e o destira. O que que você está vendo? Tô vendo o meu braço, tô vendo o pássaro, tô vendo. Não, 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 tá errado, tá errado. E aí ele pede para cada uma das crianças ir lá e ficar em posição e dizer o que tá vendo. E não deixa nenhuma tirar, porque ele não se satisfaz com a resposta de nenhuma. Até que ele chama a Arjuna, coloca o arco e a flecha na mão de Arjuna e pergunta: o que você está vendo? Ele fala: eu estou vendo pássaro de pano. E o que mais? Ele falou: mais nada. E como é que é? Ele fala: não sei, eu só consigo ver o pescoço do pássaro de pano. E ele atira a flecha e ele acerta no pescoço do pássaro de pano. Então isso mostra a habilidade de Arjuna e uma lição de determinação e etc. e tal. E aí Arjuna é o grande guerreiro, sabedor das armas mágicas, habilidoso, etc. Só que a gente vê na história que o filho do Drona, o Ashwatthama, é um que sabe tanto ou mais do que Arjuna, apesar de não ser um grande guerreiro. E aí a história conta do porquê isso acontece. Porque para iniciar a lição do dia, o Drona dava um pote para cada um deles buscar água no poço. E aí ele distribuiu os potes, só que para o próprio filho dele ele deu um pote com uma boca larga. Então o pote enchia mais rápido e aí o menino
conseguia voltar, e aí nesse meio tempo que ele já voltou e os outros ainda estavam no poço, o pai dele pôde lhe dar instruções exclusivas. Só que o que aconteceu? Já no segundo dia, o Arjuna, por ser tão engenhoso, tão bom e etc., ele já usou um mantra e etc., e ele conseguiu que a água entrasse rápido, ele usou uma arma de água. Então ele encheu o pote e ele voltou. Então Ashwataman voltou rápido porque o pote dele tinha boca larga, e o Arjuna voltou rápido porque usou a arma de água. E isso fez com que os dois recebessem instruções exclusivas. Então Ashwataman tem um dia a mais de conhecimento e os dois têm vários dias a mais, chegando mais cedo na aula do que todos os outros por essa questão do pote. E aí o Drona promete fazer o Arjuna o maior arqueiro da Terra, e ele é habilidoso, e ele fala, e um dia se a gente se enfrentar num campo de batalha, eu quero que você dê tudo de si, o que é um pedido meio estranho para se fazer, mas no futuro isso faz sentido. E aí tem uma historinha que eu diria que é quase como se fosse o lado podre. É uma história muito esquisita sobre essa história do Arjuna ser o melhor arqueiro da Terra. Tinha um rapaz novinho também, criança, chamado Ekalavya, que ele procurou Drona querendo ser discípulo dele. Novamente eu achei duas versões para essa história. Em uma versão diz que Ekalavya era filho do rei Jarasandha. O rei Jarasandha aparece mais tarde, ele é um inimigo de Krishna, logo ele é um inimigo do reino dos Kauravas. Então o Drona não poderia ensinar o filho de um inimigo. Em outras versões diz que esse menino era filho de alguém, de um caçador pobre, alguém de uma casta baixa. Então o Drona, como era professor lá dos príncipes, ele não podia ensinar alguém pobre e provavelmente também alguém de uma casta que não fosse uma casta guerreira. O fato é que esse menino pede para o Drona e o Drona se recusa a ensinar. Só que diz que no coração do Ekalavya, o Drona já era o mestre dele. E o que ele faz? Ele faz uma imagem do Drona e ele reverencia essa imagem todo dia, como se essa imagem realmente o instruísse e falasse com ele. E ele passa a estudar sozinho. Então ele estuda com muito afinco, muito sozinho, como se ele tivesse o professor dele. E aí ele se torna tão habilidoso que um dia ele está treinando e o Arjuna encontra ele, o menino da idade dele, com arco e flecha, e fica impressionado, porque aquele menino era melhor do que ele. Ele fala assim, quem é que te ensinou tudo isso aí, que você é tão bom? E ele falou, o Drona. Aí o Arjuna fica pé da vida, vai atrás do professor dele e fala, escuta, você disse que eu era teu melhor aluno, que eu era o melhor arqueiro da Terra, como é que eu encontro um menino na floresta, ele é melhor do que eu e tal, e o Drona não entende o que está acontecendo, e aí eles vão atrás desse garoto, e aí ele encontra o garoto, e o garoto fala, olha, você se recusou e tal, e mostra o que ele fez, que ele tinha feito uma imagem, que ele reverenciava, que no coração dele o Drona, que era o mestre, e que ele aprendeu aquilo por instrução telepática, digamos assim. Aí o Drona fala para ele assim, bom, então assim, se você quiser ser meu discípulo, então eu te aceito como discípulo, mas como pagamento, você vai me dar o dedão da sua mão dominante. Então, pedindo o dedão da mão dominante, você faz com que o menino não possa mais ser o melhor arqueiro da Terra. Ele aceita de muito bom grado, ele arranca o dedão dele, dá para o Drona. O Arjuna não tem o posto dele de melhor arqueiro desafiado. E aí diz que a lição de moral dessa história que ele é um exemplo muito grande de devoção, a devoção de discípulo pelo mestre, e que quando ele fez aquilo, Drona lhe deu a imortalidade, porque de outra maneira a gente não teria ouvido essa história, a gente não saberia dele, ele não seria um símbolo e etc.
e diz que ele era tão bom que mesmo sem o dedão ele continuou sendo um arqueiro muito habilidoso e etc. É estranho, né? Mas é uma história que eles consideram bonita. Então, depois a gente continua ainda com os Pandavas. Até mais.